eu sou o Gustavo. Eu vou falar rapidamente sobre o meu trabalho, né, que se chama A Utilização de Agregados de Resíduos de Borracha em Concretos, né, e é uma revisão de literatura. Bom, para falar um pouquinho sobre o meu tema, eu dividi meu trabalho em 4 tópicos principais, né, que é a introdução, a metodologia, resultados e discussões e também as conclusões. Bom, e aí fazendo uma rápida introdução sobre o que eu vou apresentar, eu trago a importância, né, de, no contexto atual da sociedade, a representatividade que a sustentabilidade vem ganhando, né, e isso vai gerando inovações e adaptações em todas as atividades humanas. E aí na construção civil, a utilização do concreto ela continua sendo a principal forma de se estruturar as edificações, né, tendo em vista o seu custo, sua rápida aplicação e a facilidade de encontrar seus componentes, né. E aí, no que se refere aos pneus de automóveis, por outro lado, só no Brasil você tem cerca de 70 milhões de pneus anualmente, né, que são produzidos, né? E boa parte disso é descartada no ambiente de forma incorreta, né? E aí, para diminuir esse impacto, a reutilização dos pneus ela acontece, né, e vem sendo já há alguns anos, né, mas principalmente na última década para cá, né, estudada cada vez mais. E na área da construção civil não é diferente, né? Ela vem sendo também introduzida. Bom, e aí o meu primeiro tópico da introdução, eu vou justamente relacionar essas duas coisas, né? O concreto com os resíduos de pneu, né? A parte que você pode reciclar. E aí, quando a gente faz essa tentativa de mistura, o que é que a gente tem como referência, né? Você usa, na verdade, resíduos de pneus, né? Ou um material que é resultante de uma trituração seguida de uma moagem desses pneus. E aí, esse tipo de pesquisa, ela é feita com base em uma substituição parcial dos agregados, né? E ela já tem sido explorada há um tempinho, como eu falei, mas ela vem ganhando mais importância nos últimos anos. E aí, com isso tudo que eu falei, o objetivo desse trabalho foi apresentar uma breve revisão da literatura a respeito da temática apresentada, né? E trazendo algumas características e informações sobre a aplicabilidade e as limitações que o uso do agregado de borracha, né, tem nos concretos. Bom, e agora com a metodologia, o que é que eu fiz para construir essa revisão de literatura? Eu analisei trabalhos científicos, né, e segui um norte, que foi uma pergunta, que é quais as vantagens e desvantagens da utilização de resíduos de borracha em concreto. E aí com essa pergunta, eu analisei trabalhos que abordassem metodologias de confecção distintas e que se propuseram a investigar aplicações também distintas, né? E aí esses trabalhos eu encontrei eles através da plataforma CAF, né? Que é a Comunidade Acadêmica Federada, vinculada à CAPES, e também no Google Acadêmico, por ser algo mais geral, mas que também produz alguns bons resultados. E aí, ambas as plataformas eu usei palavras-chave, que no caso foram resíduos, concreto e reaproveitamento. E com isso eu escolhi alguns estudos que mais se relacionavam com o tema, excluí alguns que tinham pouca significância ou que os dados não eram tão conclusivos, ou havia alguma defasagem ou algum erro teórico, prático, metodológico, enfim. Só escolhi aqueles que tivessem alguma relevância na área. E depois disso eu compilei todas as informações e vou apresentar elas a seguir. Bom, com resultados e discussões, o que eu consegui identificar, basicamente, foi que a utilização da borracha de pneu em concretos, ela já vem sendo aplicada há alguns anos, mas em um tipo específico de concreto, que é o asfalto borracha, que é muito utilizado em rodovias, né? Aquela cor escura da rodovia vem desse fator. E também quadras de esporte, né? Aquelas quadras, principalmente quadras de atletismo, elas têm uma característica borrachuda, mas também é uma aplicação de concreto. E aí, dessa forma, a incorporação de resíduos da borracha ao concreto, ela propicia modificações nas propriedades do concreto, né? E apesar de diminuir sua resistência mecânica, ela pode aumentar sua capacidade de deformação, né? Justamente porque as fibras de borracha elas atuam como um obstáculo para a propagação de fissuras. E isso é uma propriedade importante, pois a ruptura de corpos de concreto se dá mediante justamente o surgimento dessas trincas, que diminui a capacidade de resistir aos esforços. Bom, e aí, dentre os trabalhos que eu analisei, eu retirei essa imagem de um deles, que é como você pode utilizar o resíduo de borracha no concreto, perdão, que é justamente como um pó, que é essa figura mais à esquerda, ou como fibras, né, como pedaços de borracha mais robustos, né, maiores, né? E com isso você consegue usar dos dois tipos,
ou ambos na mesma aplicação ou de forma isolada. Tem de todos os tipos dos trabalhos apresentados, né? E lembrando que a borracha ela é usada como no concreto, tanto como agregado graúdo, quanto agregado miúdo, né? Lembrando que o agregado miúdo ele tem o menor tamanho, né? Que seria como se fosse a areia no concreto, e o graúdo é a brita, né? Ele é maior. Então a borracha ela pode ser usada tanto como miúdo quanto graúdo, mas a grande maioria dos trabalhos utilizam ele como graúdo, ou seja, utilizam ele mais no formato de fibras, como essa imagem ao lado, mais à direita da foto aqui. Bom, e aí, essa é a tabela principal do trabalho, né? Aqui eu consegui sintetizar tudo, né? E basicamente dividi ela em 4 colunas. A primeira é definir os formatos, ou seja, os formatos de aplicação, que é justamente aqueles que eu falei, que é grãos ou fibras. E aí as aplicações, você pode aplicá-los em concretos emborrachados, que é justamente em quadras de esporte ou em rodovias, mas também há uma outra aplicação que está sendo estudada, que é placas pré-moldadas de pavimento, que é as famosas placas de piso intertravado. Né? Acredito que todos vocês já viram, ou tem até em casa mesmo um tipo desse piso, que é um piso que não usa nenhum tipo de argamassa para assentar. É justamente o encaixe entre as placas que dá a junção do piso, né? E aí, essas aplicações, elas geram algumas vantagens e algumas desvantagens. As vantagens, a principal delas é a diminuição do impacto ambiental, né? Porque você vai estar retirando da natureza um material que tem uma difícil deterioração. Você vai ter uma diminuição da condição térmica, justamente pelo fator da borracha ser um isolante térmico, então você vai fazer com que o concreto também tenha essa característica, né? O que vai lhe proporcionar boas aplicações. Você também tem uma diminuição do isolamento acústico, que também é um fator específico da borracha, né? A borracha consegue absorver muito da energia sonora, então age como isolante. E também há um aumento da absorção de energia de impacto, né? É justamente pelo fato da borracha ser muito deformável, né? Ou seja, ela sofre grandes deformações sem se romper, que ela consegue absorver mais impacto na energia, ou melhor, mais energia no impacto do que o concreto convencional, né? Porém, há algumas desvantagens, né? Então, a principal delas é justamente a diminuição da resistência à compressão e à tração. Ou seja, por mais que você trabalhe a consistência do concreto, aumente a dosagem de cimento, enfim, você faça aplicações e use aditivos diferentes, a compressão e a tração elas vão ser diminuídas. Justamente porque a borracha, por ser mais mole do que o restante da matriz do concreto, ela vai ser um ponto de acúmulo de tensões, né? E também ela vai diminuir a interação entre as outras partes do concreto. E por último, também uma desvantagem que é a diminuição da trabalhabilidade. Isso daqui acontece principalmente nas fibras, justamente porque as fibras vão atrapalhar, né, o escorrimento natural do concreto. Então, mas esse problema, né, ele pode ser corrigido com o uso de aditivos, diferentemente da questão da resistência, né? Bom, e aí depois disso tudo, as conclusões que a gente pôde fazer com esse trabalho foi que, com base na análise de dados, né, dos trabalhos pesquisados, foi observado que a maioria apresenta um número maior de vantagens em relação às desvantagens, apesar da aplicação desse tipo de resíduo ainda estarem limitadas tanto a peças de piso intertravados e a asfalto, bem como também as quadras esportivas, né? Então, as novas pesquisas elas começam a aperfeiçoar as metodologias e isso tem potencial para uma maior inovação de práticas com esse tipo de resíduo. No que se refere às questões físicas, o aumento da absorção da energia, bem como as diminuições de condutividade térmica e acústica também, são elementos positivos que podem estimular ainda mais pesquisas. Porém, o principal resultado é o fator de você trabalhar a questão da sustentabilidade, atrelada a novas formas de se trabalhar o concreto, né? Isso tem uma importância muito grande nos dias atuais e precisa ser mais estimulada, tanto pelas universidades e centros de pesquisa, quanto por meio de políticas públicas. Bom, e essas são as minhas referências. Enfim, é isso. Qualquer dúvida é só entrar no meu e-mail que tem na página do resumo, certo? Então, é isso. Muito obrigado e até uma próxima.